Nesse vídeo eu quero tentar fazer a divisão das principais áreas que eu olho para melhorar a minha vida e tentar te dar um norte em que você tem que fazer para melhorar a sua. Eu quero fazer isso de improviso porque eu já fiz isso algumas vezes na vida e sempre mudou. Sempre mudou a quantidade de áreas e a forma como as coisas são divididas. Nós vamos simplesmente começar, primeiro, dividindo as áreas, depois achando a hierarquia entre elas e por que a hierarquia parece ser essa. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, muito simples, certamente existe trabalho. Por que quem trabalha? Bom, porque a gente precisa ganhar dinheiro e parece que essa é a primeira coisa que toma as nossas preocupações de todo mundo que eu conheço. Então, uma área da vida importante é trabalho, já nós vamos pensar sobre o que fazer dentro do trabalho. Uma segunda área da vida muito importante é o que eu vou chamar de religião, beleza? Poderia chamar de vida espiritual, mas eu vivo uma religião. Eu não vivo uma simples vida espiritual do tipo, eu converso com Deus aqui na minha casa. Então eu vou chamar de religião. Se você não tiver religião, você vai adaptando essa explicação para a tua realidade. Terceira área importante, eu vou chamar de cultura. Cultura, a gente poderia talvez trocar por estudos. Mas eu não sei se é só estudos, porque envolve leitura que eu não estou estudando. Por exemplo, literatura clássica para minha cultura, descobrir novas músicas para minha cultura. Então vamos deixar como cultura ou como aquisição de cultura. Isso como uma área da vida, tá? Então, muito importante. Existe uma quarta área, que eu pouco entendo e pouco investigo, que a gente pode chamar de saúde. Saúde do corpo. Eu estou pensando em saúde do corpo, não estou pensando em saúde psicológica, emocional, nada do tipo. Porque eu tenho uma quinta área que, vamos ver, trabalho e religião. Existe relacionamento, mas não é uma área que eu estudo, então eu não vou colocar. Não é uma área que eu paro para tentar desenvolver na minha vida. Mas existe uma quinta coisa importante que eu vou chamar não só... Bom, talvez seja aquisição de cultura. Talvez eu ia colocar formação humana. Mas é irrelevante. Ou formação das emoções, formação dos afetos. Não, isso é tudo aquisição de cultura. 4 me parece muito bom, diga-se de passagem. Eu vou explicar, para mim, a hierarquia das coisas e como que elas funcionam. Primeiro de tudo, vamos estabelecer algumas coisas. Eu acredito numa tese grega de que nós precisamos buscar um eu ideal. Então a primeira coisa que tem que acontecer na vida é definir o eu ideal. O que é o eu ideal? Eu tenho uma ideia, beleza? Minha ideia é religiosa, do eu ideal. Então fica mais fácil eu ter a imagem do que eu quero alcançar na minha vida. Mas é a primeira pergunta que você tem que fazer. Por quê? Porque toda a nossa vida, vamos dizer que aqui a vida tem 0 anos e aqui é o dia final, né? É o fim da vida. É a morte. Então, o eu ideal, ele está aqui. Eu tenho a vida inteira para perseguir ele. E o que vai me fazer feliz é isso daqui. É chegar cada vez mais perto dele. Isso aqui para mim é nítido. Por que é nítido? Porque tudo o que é material perde a graça muito rápido, numa determinada medida. Algumas coisas perdem a graça imediatamente, outras vão passando o tempo, perdem a graça. Sei lá, eu comprei essa lapiseira japonesa, ela era super legal quando eu comprei. Agora eu trato como uma lapiseira qualquer. Quando eu compro o iPhone, o iPhone é muito legal. Depois vira uma coisa qualquer. Tem minhas câmeras. Material não tem como satisfazer. Então, para mim, a busca da vida é a busca do eu ideal, porque nessa busca eu vou me transformando e tendo conquistas interiores. E essas conquistas é que me satisfazem plenamente. Então, beleza. Eu tô perseguindo a minha vida aqui de eu ideal ao longo dela. E por causa disso, eu preciso fazer um segundo ponto. Vamos colocar aqui mesmo que tenha aqui, né? Que poderia ser A, B, C e D. Segundo ponto, porque eu estou perseguindo o eu ideal, eu vou definir uma hierarquia. Como assim? Tem que ter uma hierarquia do que é mais importante do que é menos importante. E essa hierarquia provavelmente vai definir a atenção que eu dou a essas 4 áreas. Só que, para eu definir a hierarquia, eu preciso olhar o seguinte. O eu ideal, ele é basicamente um ser humano, ou eu, né, com um conjunto de bons hábitos.
Porque para mim é isso. No fim do dia, o que define a minha felicidade? O que eu estou fazendo na rotina, no dia a dia. Então, se eu tenho bons hábitos, eu sou mais feliz. E bons hábitos nada mais são do que virtudes. E eles existem para tornar algo melhor. Então, a virtude não tem valor em si mesma. Ela tem valor porque ela me leva a alguma coisa. Do tipo, eu tenho que ter um bom hábito de sono, porque daí eu estou mais descansado, trabalho melhor, brinco melhor com meus filhos. Então, a virtude de ter uma organização, a virtude da ordem do dia a dia, ela vai me proporcionar uma vida mais feliz por conta do que ela me gera. Então, se eu quero chegar no eu ideal e eu quero, portanto, construir uma lista de bons hábitos, eu quero me tornar uma pessoa virtuosa, porque a virtude é um hábito bom, eu preciso definir uma hierarquia do que eu busco, o que é mais importante e o que não é. Aí vem o primeiro ponto para mim. Para eu definir, aqui é simples. Se eu tenho uma religião, Deus passa a ser primeiro lugar. Então, Deus está em cima. De Deus deriva, para mim, evidentemente, relacionamentos, porque as pessoas são mais importantes do que as coisas. Então, nós vamos colocar relacionamentos e eu vou colocar entre parênteses família e eu vou colocar amizade. Porque os amigos são a família que você escolheu, certo? Então, Deus é o mais importante, depois os relacionamentos, família e amizade. E depois disso vem o trabalho. Porque o trabalho é o serviço. E o serviço faz parte da vida, mas o serviço só tem valor porque ou ele serve a alguém, portanto relacionamento, ou ele serve a Deus. Então tudo que eu faço ou é para servir alguém ou para servir a Deus. Eu posso servir meu cliente, posso servir minha mulher, posso servir meu amigo, posso servir a Deus. E tudo isso daqui, toda essa estrutura, ela é desenvolvida graças a duas coisas. Primeiro, saúde. Sem saúde eu não posso trabalhar. Sem saúde eu não posso brincar com meus filhos. Sem saúde eu mal consigo rezar. Porque quando você vai ler Vida de Santos, você vai ver que os santos, muitos deles parece que não se preocupavam com a saúde. Mas eles tinham uma graça extraordinária. Não dá para eu tratar a minha vida assim, sem a graça extraordinária de um santo. Então, saúde e, por outro lado, cultura. Por quê? Porque cultura me dá conhecimento. Cultura a gente poderia chamar a palavra cultura, igualar ela a um conjunto de conhecimentos. E aí é muito simples, né? Conhecimentos. Muito simples a ideia. Vou escrever a ideia para você. Conhecimento. Conhecimento teórico. Eu não sei escrever, cara. Conhecimento leva a habilidades. Habilidades levam a resultados. E resultados levam a reputação. Eu quero ter uma boa reputação com a minha mulher, com meus filhos, com meus clientes, no mercado e por aí vai. Então, o conhecimento sustenta tudo. Quer crescer na internet? Conhecimento. Quer abrir uma empresa? Conhecimento. Quer subir na carreira? Conhecimento. Quer melhorar teu casamento? Conhecimento. E por aí vai. Por quê? Porque conhecimento origina habilidade. A gente poderia dizer que conhecimento é a teoria e a habilidade é a prática. Então, no fim, tudo conhecimento, né? Mas essa distinção é só para a gente saber que eu estudo, transformo isso em habilidade, ou seja, atos reais, concretos. Esses atos me geram resultados, esse resultado me gera uma reputação. Bons atos viram bons hábitos, viram virtude. Maus atos viram maus hábitos, viram vício. Virtude, resultado positivo, boa reputação. Vício, resultado negativo, má reputação. Simples assim. Então nós temos uma questão hierárquica. Tudo isso daqui vai desembocar, vai culminar numa ideia muito simples. A partir dessa hierarquia que eu construí, eu vou para o terceiro ponto. Qual é a minha rotina? Porque a rotina
A rotina é a vida. A vida feliz está aqui, cara. A vida feliz está na rotina. A vida feliz não está em comprar um carro, uma casa, ganhar dinheiro. A vida feliz está numa boa rotina. Que é uma coisa simples. Eu poderia ter todo o dinheiro do mundo. Se o meu casamento não fosse bom, eu ia estar infeliz. E eu poderia ter, assim, ó, tantas e tantas coisas, mas se eu não conseguir cuidar bem do meu filho para ajudar ele a ser uma pessoa boa, eu vou ficar triste e decepcionado com ele no futuro. E isso vai me causar muita infelicidade. Então, no fim do dia, a felicidade está na vida do dia a dia, do que está acontecendo, hora a hora. Eu estou muito feliz gravando esses vídeos, porque parece que ensinar, dar aula é parte de quem eu tenho que ser para sempre. Então eu quero pensar numa rotina. A rotina precisa refletir a hierarquia. Olha que louco, isso aqui é muito louco, cara. Na hierarquia, vamos ver se eu abrir o caderno assim vai ficar bom. Eu acho que não, vai ficar ruim, vamos aqui. Então, na hierarquia, eu preciso, em primeiro lugar, ter atos de religião, porque Deus está em primeiro lugar. Então, por exemplo, atos de religião envolvem, oração. Atos de religião envolvem ir à igreja. Então, eu vou colocar missa aqui, mas é bom, culto, qualquer coisa que seja. Atos de religião muitas vezes envolvem jejum. Atos de religião envolvem doação. E aí, por vezes, eu vou doar dinheiro. Por vezes, eu vou doar tempo. Eu vou lá fazer alguma coisa. Eu vou dar dinheiro para essa pessoa. Eu vou lá comprar comida, não sei o quê. Então, atos de religião precisam estar presentes na minha rotina. Com que frequência? Todo dia. Tudo é diário. Tudo é diário, na minha opinião. Segunda coisa. Vamos voltar aqui. Presta atenção. Se relacionamento é segundo lugar, é simples. Eu tenho que ter tempo. Tempo com quem? Com quem mais importa. Isso aqui pode ser um pouco confuso. No seguinte sentido. O óbvio é família. Meus filhos, minha esposa. O óbvio é amigos. Mas também importa na minha vida meu cliente. Também importa na minha vida alguém que precisa de ajuda. Vou colocar aqui porque a palavra que normalmente se usa na igreja é o pobre, né? Um pobre. Pobre pode ser só um pobre de espírito. O cara que pode ter dinheiro, é tudo, mas é um pobre de espírito. Então alguém precisa de ajuda. Tempo com quem mais importa. Tem que ter isso. Com que frequência? Diária. Por exemplo, eu paro tudo, das 6 até umas 8, 8 e meia. Eu tô com a minha família e acabou. Quase nunca tem exceção a essa regra. Por quê? Porque tem que ter tempo com eles na minha rotina. Mas aí vai, ó. Terceiro ponto. Vamos voltar aqui, isso é muito importante. Para que eu tenha um desempenho superior... Eu não vou botar trabalho na rotina porque é óbvio, né? Tem que trabalhar se não tem escolha. E muitas vezes a gente não faria se não fosse obrigado. Então a gente vai colocar isso na rotina. Agora, o que faz o trabalho ser mais bem feito e, portanto, me promover? Me promover na carreira, crescer, ganhar mais, mudar de cargo, subir lá dentro da empresa, fazer minha empresa crescer, enfim. O que faz o trabalho ser melhor? Cultura. Cultura é estudo. Então eu preciso ter tempo de estudo. Por isso que é o seguinte, ser um intelectual, um filósofo, sei lá, não, isso não é para todo mundo. Isso é para a minoria. Estudar é para todos. Por que estudar é para todos? Porque é o estudo que vai te garantir o conhecimento que vai virar habilidade. Então tem que ter tempo de estudo no dia. E quarto e último ponto, olha que legal, né? Tem que ter tempo para a saúde. Então tem que ter algum ato de cuidado da saúde. Aqui, por que eu não estudo muito? Porque aqui eu poderia separar em 3 pontos muito simples. Primeiro é a alimentação. O segundo é exercício. E o terceiro é imunidade. Imunidade, de forma prática, no geral, é alcançado com suplemento. Não unicamente, óbvio, né? Eu não sou um profissional de saúde, cara. Qualquer coisa que eu falar aqui vai faltar muito.
Mas a alimentação não é um ato que eu preciso executar todo dia, é uma mudança contínua. Eu estou sempre melhorando a minha alimentação. Tira a Coca-Cola, coloca um suco, tira o suco de caixinha, bota suco natural, menos suco no almoço, come mais sem tomar tanto suco. Então a alimentação é melhorando. Agora eu tô comendo pouca salada, tem que comer mais salada. Tô comendo muita carne, comer menos carne. Por aí vai. Não, meu café da manhã é ruim, bota um ovo. Então, por aí vai. Bota um ovo, né? Que louco. É. Enfim, atos de cuidar com a saúde, exercício. Qualquer coisa que eu leio, cara. Em nenhum lugar que eu li sobre saúde recomenda-se exercícios vigorosos, assim, é muito raro. Cara, faz uma academia super exaustiva, pá, não sei o quê. Não, geralmente é exercício leve e já é suficiente. Então, eu tenho que ter essas 4 coisas. Olha que interessante. Se eu tenho um dia que começa, vamos lá, começo do dia, começo. Vamos dizer que você acorde 5 da manhã, você por algum motivo leu o Milagre da Manhã e passou a acordar 5 horas. E aí eu tenho o final. E sei lá, porque você acorda 5 horas, talvez o fim do dia seja 9. Aí vai dormir 9, 21 horas. Tá. Então eu tenho isso aqui. Como eu organizo isso aqui? Para mim é muito simples. Hierarquia. Primeiro mais importante. Primeiro mais importante, logo no começo, tem que ter esse pedacinho aqui. Nesse pedacinho tem Deus. E nesse pedacinho, por uma questão circunstancial, eu tenho cultura. Por quê? Porque ler e estudar, enquanto eu tenho meus filhos correndo e gritando, é mais difícil. Então, Deus e cultura vem primeiro. A cultura, ela vai ganhando essa... É como se a cultura estivesse lá do ladinho de Deus em primeiro lugar. Porque ela é suporte para todo o resto. Dá para colocar saúde aqui no começo também. Agora eu tô fazendo isso, né? Tô pedalando cedinho. Saúde tá aqui. Depois disso vem o quê? Relacionamento. É o tempo do café da manhã de ficar com meus filhos. Veja, isso aqui é a realidade para mim. E eu acho que é uma realidade mais padrão que existe. Mas sempre vai ter uma exceção ou outra de pessoas que trabalham de noite, sei lá o quê. Mas relacionamento. Aí vem trabalho, tá? Trabalho a gente não precisa... Normalmente nós trabalhamos, todos num horário meio semelhante. Você começa a trabalhar lá pelas 8, 9 horas e vai parar lá pelas 17, 18 horas. Isso aqui tende a ser mais ou menos o padrão. Aí tem certas exceções, isso daqui. Mas o melhor, assim, na minha opinião, é a gente conseguir chegar nesse local aqui. De trabalhar nesses horários e tentar fugir dos horários alternativos. Porque eles atrapalham o sono, eles atrapalham a vida em família e por aí vai. Depois do trabalho, olha que coisa louca. Saúde. Isso aqui é muito louco, tá? Deus. Cultura. Ah, tá, tem relacionamento aqui, né? Relacionamento. Mas relacionamento por quê? Porque meus filhos acordaram, minha esposa também, meus filhos foram dormir, minha esposa também. Então, o começo e o fim ganham o tom das coisas que mais importam para a vida ficar boa. Começo e fim das coisas geralmente arrumam o meio. Tá? Isso me parece uma coisa impressionante. Não sei por que é assim, mas parece que a vida é desse jeito. Você vê um filme bom, o filme começa ruim, você sofre. E aí é bom no meio, mas termina ruim, você fala, filme ruim. Série, muito boa a primeira temporada. Quer dizer, primeira temporada mais ou menos. O meio muito bom. Temporada final muito ruim. Série ruim. Então, no geral, a gente vai julgar as coisas pelo começo e pelo fim. Mas eu percebi, né, nesse negócio de rotina, que o começo e o fim da rotina tendem a moldar o meio. Então eu boto ordem no começo, eu boto ordem no fim, eu arrumo o meio da minha rotina. Isso daqui que eu te apresentei é um escopo básico de onde deriva tudo que eu faço na minha vida. Tudo que eu crio de hábito, de organização, tudo. Toda a história da minha vida é moldada a partir dessa estrutura que eu te apresentei aqui agora. E eu acho que de fato é a estrutura definitiva. Faz tempo que eu penso assim e isso não tem mudado mais tanto. Então eu queria só te apresentar para ver se te ajuda de alguma forma a organizar a sua vida também. Me conta o que você achou nos comentários. E saiba, em breve virá o Condado, que é onde eu vou dar aulas, sei lá se vai ser semanal, enfim, para isso aqui vir a ser uma realidade e mudar a tua vida.
você chegar no eu ideal e ser feliz. Tamo junto. Até a próxima.